Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Podemos assentar. Vou tentar ser breve na mensagem, para não passar das 9. Meus irmãos, é fato que Esmirna não é o nome da igreja, porque a Bíblia vai dizer: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esmirna é uma cidade que está na Ásia Menor, capital da grande Roma. Esmirna, que é uma cidade populosa. Esmirna, que é uma cidade rica. Esmirna, que é uma cidade que tinha um bom capital. Esmirna era a capital de Roma. Esmirna tinha uma riqueza maravilhosa. E pelo fato de Esmirna ter uma riqueza maravilhosa, pelo fato de Esmirna ter um comércio bom, aquela cidade era bem populosa, as pessoas queriam se mudar para aquela cidade. E é bem provável que os judeus também se mudavam para aquela cidade chamada Esmirna. E aí a carta vai iniciar: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Interessante, porque não diz o nome da igreja, mas diz a cidade a qual a igreja está localizada. Porque nós temos na nossa atualidade divisões de igrejas pela placa. Nós não queremos ir até outra igreja ou congregar em outra igreja simplesmente pelo fato dela ter uma placa. Mas se Jesus enviasse uma carta para a igreja de Montes Claros, ele não diria: ao anjo da igreja que está na Assembleia de Deus escreve. Ao anjo da igreja que está na igreja de Deus Avivamento Bíblico escreve. Ao anjo da igreja que está na igreja pentecostal de Jesus Cristo escreve. Não, ele diria: ao anjo da igreja que está em Montes Claros escreve. Por quê? Porque não há divisão do povo de Deus. Se nós dividirmos o povo de Deus aqui, nós não vamos subsistir, nós não vamos avançar o reino de Deus. Nós devemos ser um povo unido. É por isso que Jesus Cristo escreve: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. E primeiro, a carta, ela não veio diretamente para a igreja. A carta não veio diretamente para os membros da igreja. Quando a carta é escrita, ela é levada primeiramente ao anjo da igreja. E o anjo da igreja é o pastor. Quando a mensagem chega até o pastor tem que distribuir a mensagem para a igreja. É por isso que você tem que entender que quando o pastor ministra uma palavra aqui, a mensagem ela vem primeiramente a ele, diretamente de Jesus Cristo para ele, e então ele espalha a mensagem pela igreja. E aí a Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, porque a igreja é uma. Ele diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus Cristo está colocando ele como o primeiro e o último, como aquele que estava no princípio de todas as coisas, como também aquele que vai estar no fim de todas as coisas. Ele coloca ele como o eterno, princípio e o fim. Não é que ele tem um começo, também não é que ele tem um fim, é porque ele é eterno.
É por isso que vai dizer: isto diz o primeiro e o último, o que esteve morto, mas tornou a viver. É uma mensagem que Jesus Cristo, ele está colocando ele. Ele está dizendo: sou eu quem estou dizendo. Essa mensagem que está indo para o anjo da igreja, sou eu que estou dizendo. Não é o anjo da igreja que está dizendo, sou eu. É apenas uma carta que ele vai ler diante de vocês. Mas a carta quem escreveu foi Jesus Cristo. Toda mensagem que o pastor ministra é uma mensagem que veio diretamente do trono de Deus. É uma carta de Jesus Cristo, falada pelo pastor, mas que é diretamente para a igreja, para toda a igreja. A igreja é um corpo. E não é para o braço, ou não é para a boca, ou também não é para os olhos, e não é para as mãos, não. É para todo o corpo a mensagem de Jesus Cristo. Porque muitos, quando ouvem uma mensagem, ele diz: se fulano estivesse aqui, essa mensagem seria para ele. Quando na verdade a mensagem é para todo o corpo, a igreja. E ele diz no versículo de número 9: conheço a tribulação pela qual você está passando. Olha, quando você pensa assim, a dificuldade bateu na minha porta, e quando você foi atender, você percebeu que era a dificuldade já acabou entrando, ou a tribulação veio sobre você. Porque o que nós pensamos ser prosperidade é tudo aquilo que é bom para nós. Mas quando Jesus olha para a igreja de Esmina, tudo que era prosperidade em Esmina não tem nada a ver com o que nós pensamos ser prosperidade na atualidade. Jesus olha para Esmina e diz: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Esmina, se você está sofrendo, eu conheço. Jesus tem autoridade para falar de sofrimento. Jesus não é apenas um Deus que está no trono e que rege todas as coisas e que não sofreu nada e ele pode falar de sofrimento porque ele não sofreu, não. Ele sofreu cada detalhe naquela cruz. Ele sofreu cada detalhe em caminho do Gólgota. Ele tem autoridade para falar de sofrimento. Aí você diz: eu estou passando por sofrimento. Jesus diz: eu conheço o seu sofrimento. A cruz está pesada, deixa eu te dizer, eu carreguei uma cruz. E a diferença da cruz que você carrega para a cruz que Jesus carregou é que a cruz que Jesus carregou era um madeiro. A cruz que Jesus carregou era pesada de fato. A cruz que Jesus carregou foi levada até o Gólgota e ele foi crucificado naquela cruz. A cruz que Jesus levou foi essa. Ele sofreu na pele, ele sofreu na carne. E aí você vira e diz: eu estou sofrendo, mas Jesus está dizendo: eu conheço a sua tribulação, eu conheço o seu sofrimento. Versículo 9: conheço a tribulação pela qual você está passando. Olha a prosperidade da igreja: eu também conheço a sua pobreza. Jesus olha para uma igreja que está numa cidade que é muito rica, uma igreja que está numa cidade que tem muito dinheiro. Mas por que essa igreja que está nessa cidade ela é pobre? Porque a Roma não adotava os cristãos. A Roma não apoiava os cristãos. Embora temos a igreja católica romana hoje em dia, mas na época aqui não adotava os cristãos. Então tinha aquela saudação que eles deveriam saudar a César. Eles diziam assim: César é o Senhor. Mas os cristãos não queriam se dobrar diante disso. Os cristãos não queriam se render diante disso. Porque para os cristãos só Cristo é o Senhor. E então César queria que eles dissessem: César é o Senhor. Mas eles não diziam. Então, pelo fato de eles serem cristãos dentro de uma cidade que é romana, dentro de uma cidade que queria apoiar a César, pelo fato de eles estarem nessa cidade, eles não eram adotados. Pelo fato de eles estarem nessa cidade, eles não eram aceitos. Então muitos perdiam seu emprego por estar nessa cidade. Muitos perdiam credibilidade por estar nessa cidade. Era uma cidade que rejeitava o povo cristão. Agora imagina você naquela cidade.
Imagina você receber uma carta de Jesus Cristo dessa, no momento em que você passa por pobreza, no momento em que você passa por dificuldade, no momento em que você está numa tribulação, o que você faria? Você choraria aos pés do Senhor, mas Ele está dizendo, essa é a qualidade. Eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Jesus diz, eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Porque Jesus diz que eles são pobres, primeiro depois Jesus diz que eles são ricos. Porque a riqueza deles não está naquilo que é material, a riqueza deles não está no dinheiro. Embora eles fossem uma igreja pobre em condições físicas, eles eram uma igreja rica em condições espirituais. O sofrimento não era uma condição para parar a igreja que estava em Esmirna. O sofrimento é uma condição para parar a sua adoração. O sofrimento é uma condição para parar você, para fazer você parar de pregar. O sofrimento é uma condição para fazer você parar de anunciar Jesus Cristo ao mundo. Para Esmirna não era. A condição era confiar em Jesus Cristo. A condição de Esmirna para pregar o Evangelho era que Jesus Cristo era o Senhor e César não era. Essa era a única condição para eles anunciarem o Evangelho. E eles não paravam. Só que você é rico. Eu conheço a sua riqueza. Eu conheço o seu coração. Você é rico para comigo. Você tem a presença do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. O seu sofrimento é aqui. Mas você é rico, o seu sofrimento é aqui, a sua pobreza está aqui, mas a sua riqueza está nos céus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro nos céus. E isso que Esmirna tinha era tesouro nos céus, o tesouro deles estava acumulado lá. Eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Essas pessoas que Jesus está dizendo que são sinagogas de Satanás, no versículo de número 9, são aqueles que se declaram judeus, aqueles que se dizem ser povo de Deus, mas que não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor. Eles se declaram ser de Deus, eles se declaram ser sinagoga de Deus, mas ao contrário, são sinagoga de Satanás. Por quê? Porque persegue cristão. É muito provável que os judeus aqui nessa cidade, eles acusavam os cristãos, eles queriam que os cristãos morressem, eles queriam que os cristãos fossem condenados. Os judeus faziam isso. E é por isso que Jesus Cristo diz, eles são sinagogas de Satanás. E aí ele diz no versículo de número 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Porque a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas dizem que isso é humano. A gente não quer sofrer. Sofrimento é ruim. Aí Jesus Cristo vira para uma igreja que já está sofrendo. Jesus Cristo vira para uma igreja que já está passando por pobreza. Jesus Cristo vira para uma igreja que está passando por dificuldade. E Jesus Cristo diz, não tenha medo das coisas que você vai. Não é que está sofrendo, ou que sofreu. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Porque enquanto estivermos aqui nesta terra, vai ter sofrimento. Porque enquanto estivermos nessa terra, vai ter dor. Porque enquanto estivermos nessa terra, vai acontecer isso que já está acontecendo na sua vida, o sofrimento que você está sofrendo agora. Só que Jesus Cristo ainda adiciona, não tenha medo do que você vai sofrer ainda. Porque quem é fiel a Cristo não acaba o sofrimento nessa terra. Quem é fiel a Cristo acaba o sofrimento quando formos transladados por Ele, quando formos arrebatados. Quando a última trombeta soar, é aí que acaba o sofrimento de quem é fiel. Não tenha medo, Esmirna, do que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Está sofrendo, Esmirna. A tribulação é grande, Esmirna.
Eu conheço a sua tribulação, mas não tenha medo do que você vai sofrer ainda, porque o diabo vai lançar uns de vocês na prisão. Ele vai lançar uns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Esmina está sofrendo, e Jesus ainda está colocando à prova. Esmina está chorando, é uma igreja pobre, mas Jesus está colocando à prova. Quando você pensar que Cristo te abandonou pelo seu sofrimento, é aí que você tem que entender que Ele só está te colocando à prova para te aprovar depois. Não tenha medo do sofrimento, não tenha medo de Satanás, não tenha medo da tribulação. Vai em frente, caminhe em direção a Cristo, que Ele seja o teu alvo. O sofrimento é enquanto você está nessa terra, mas se você for fiel, você vai passar para a eternidade e ali não vai ver sofrimento mais, mas permanece fiel. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para pôr à prova. E passem por uma tribulação de 10 dias. Olha o que Jesus disse. E passem por uma tribulação de 10 dias. Você tem que entender que diante de todas as coisas, aquele versículo cumpre. Que Cristo, Jesus, tem um tempo determinado para todas as coisas. Você tem que entender que em Cristo tudo tem um tempo determinado. Se você permanecer nele, você tem um tempo determinado. Agora, se você sair dele, pode ser que os tempos se mudam. Porque você vai parar de honrar pai e mãe. E os dias só se prolongam quando você honra o pai e mãe. Fora de Cristo, você pode perder tempo, mas em Cristo tudo tem um tempo determinado. E olha o que ele diz: e passem por uma tribulação de 10 dias. Esmirna, o sofrimento é esse. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Esmirna, o sofrimento é esse, é para que vocês sejam postos à prova. Esmirna, o sofrimento é esse, não vai passar de 10 dias. O sofrimento que você tem passado, ele tem um começo, mas ele também tem um fim. Você só tem que esperar, porque em Cristo tudo tem um tempo determinado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só permanece nele, só continue amando a Ele. O sofrimento tem um começo, mas ele também tem um fim. E eu entendo também que Satanás não tem autoridade nenhuma. Porque se Satanás quiser passar o sofrimento dias a mais, ele não pode. Se Satanás quiser prolongar o sofrimento na sua vida, ele não pode. Porque quando Jesus determina o tempo do sofrimento, no momento em que ele dizer acabou o sofrimento da sua vida. Quando Jesus Cristo disser acabou, o sofrimento acaba. Você não chora mais. Quando o Pai disser acabou, pode tocar a trombeta, você não chora mais. Você não se entristece mais. E nos alegraremos como a igreja naquele céu. O sofrimento tem um fim. Ele não é eterno. Ainda que seja nessa terra, você pode passar por um sofrimento de 10 dias e Satanás não vai prolongar esses 10 dias. Jesus Cristo coloca um fim. Mas não fique ansioso quanto a isso. Porque quando ele disser acabou, acabou. Acabou.
E ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esmirna é sofrimento. Esmirna, você é uma igreja pobre, porém você é rica. Esmirna, não tenha medo. Esmirna, Satanás vai lançar vocês numa prisão para vos colocar à prova. Esmirna, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem autoridade para falar isso? Somente aquele que morreu e ressuscitou, como diz o versículo de número 8. Quem tem autoridade para falar que depois da morte vai te dar uma coroa de glória? Somente Jesus Cristo pode dizer. Quem tem autoridade para dizer: aquele que estava morto reviveu? Só Jesus Cristo. Aquele que tem autoridade para ressuscitar dos mortos é somente Jesus Cristo. E ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Só quem tem autoridade é Jesus Cristo, pois ele morreu e ressuscitou. Versículo de número 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto, mas reviveu. E ele diz no versículo de número 10, o finalzinho: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Morra com Cristo, mas não proclame que César é o Senhor. Foi isso que a Roma queria que os cristãos fizessem. Cristãos dizem que César é o Senhor, e eles dizem: não, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Dizem os estudos que o bispo daquela igreja em Esmirna, por um tempo, era Policarpo. Policarpo era um discípulo de João, apóstolo de Jesus Cristo. E aí eles queriam queimar Policarpo, porque ele não se prostrou dizendo César é o Senhor. Ele dizia: não, só Jesus Cristo é o Senhor. E a frase quando ele estava sendo morto era essa aqui, ó: ameaça-me com o fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Policarpo está sendo queimado por não se prostrar diante de César. E ele vira e diz assim, ó: esse fogo vai durar apenas 1 hora, mas o fogo que os ímpios serão queimados será um fogo que queimará eternamente. Agora façam o que vocês têm que fazer logo. Queime logo a mim, porque quando vocês me queimar, eu serei arrebatado ao encontro de Jesus Cristo. Eu irei para a glória. Somente não desista, seja fiel até a morte, e ele te dará a coroa da vida. Seja fiel até a morte, não se prostra diante deste mundo. Só Jesus Cristo é o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Coloque de pé. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ele começou dizendo, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo. No versículo de número 11 ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo de número 1 ele diz para o anjo da igreja, mas o versículo de número 11 é para toda a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E isso ele diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da sua morte, da segunda morte. Interessante, porque para nós quem vence é quem tem prosperidade. Porque para nós quem vence é quem alcança um patamar muito alto. O vencedor é aquele que conquista todas as coisas. E aqui Jesus Cristo diz que o vencedor é aquele que morre
pelo seu nome. É aquele que sofre pelo seu nome. É aquele que suporta as tribulações pelo seu nome. E esse de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, fogo eterno, porque seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Feche seus olhos. Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Eu te dou graças por essa oportunidade de o Senhor falar também ao meu coração. Eu te dou graças, Senhor, porque a tua mensagem é maravilhosa. Eu te dou graças, Senhor, porque diante do sofrimento, por amor do teu nome, nós nos alegramos. Eu te dou graças, Senhor, porque tenho sustentado. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o início da tribulação, mas o Senhor também coloca o ponto final nela. Eu te dou graças porque o Senhor sofreu as nossas tribulações também. Eu te dou graças porque o Senhor sofreu os nossos sofrimentos também. Eu te dou graças porque o Senhor entende os nossos sofrimentos. O Senhor conhece, papai, tudo que nós temos passado. O Senhor conhece aquilo que nós ainda vamos passar. Então, diante de tudo que o Senhor conhece e a qual nós iremos passar ainda, Senhor, nos sustenta diante de todas essas coisas. Nos sustenta a caminhar sofrendo pelo teu nome. Nos sustenta, Senhor, para nós não nos prostrarmos diante de César, para nós não nos prostrarmos diante da política que quer acabar com a igreja, para nós não nos prostrarmos diante deste mundo, papai, que vem contra a igreja, para nós não nos prostrarmos, Senhor, diante das dificuldades, Senhor, que batem em nossas portas. Senhor, eu só te peço que nos dê força para caminhar, Senhor, no sofrimento, mas te amando, papai, na dor, mas te amando, na tristeza, Senhor, mas te amando, papai, em tudo que nós passarmos, que nós possamos caminhar amando o Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te louvo. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para sempre. Quem recebe diz amém. Amém. Glória a Deus.